Você está procurando um headset sem fio, com qualidade, com preço baixo? Prazer, eu sou o Daldas e o periférico de hoje é o M-Choose S9 Pro. Fiquem agora com sua review completa contendo todos os seus detalhes. E junto com ele na caixa veio isso aqui, veio um manual aqui de instrução dos botões, mas está em chinês, então meio inútil para nós. Outra coisa que veio também foi o dongle é somente essa partezinha aqui, ó. Ela é bem pequenininha, você pode utilizar ela como USB-C, porém eles também têm um suporte aqui para você utilizar como USB-A. Você tira a capinha aqui, ó, o USB-A você conecta no seu computador, LED acende aqui e tem outro LED aqui também. Tem um cabo para carregar, é um cabozinho bem padrão aqui de borracha, nada demais. Tem aqui o cabo P3, caso você queira utilizar ele diretamente no computador, em uma interface de áudio ou etc. Temos o microfone, que tem cancelamento de ruído, eu achei esse microfone aqui sinistro. E ele veio enrolado nessa capinha aqui, provavelmente para proteger contra a sujeira ali, etc. E tem essa base aqui que veio junto com ele, provavelmente para não ficar balançando entre a caixa, porém você pode utilizar ela na sua mesa ali para quando você não estiver utilizando ele. E logicamente veio o fone assim. E esse aqui é o M-Choose S9 Pro. Ele tem duas versões, a normal e a Pro. A Pro nada mais é do que a versão normal, só que atualizada, porque ela já foi lançada há muito tempo atrás e eles atualizaram com a versão Pro, com microfone melhor, uma espuma melhor, o RGB, mais bateria e coisas do tipo. Ele vai ter duas cores, a cor preta com vermelho ou a cor branca com azul. Ele custa em média R$300 com impostos já inclusos, o que é um ponto muito positivo desse headset. E o lugar que eu recomendo você comprar caso você for brasileiro é no AliExpress. Vou deixar o link aí na descrição. E para conseguir esse produto e outros periféricos com um preço bacana, tem o meu Telegram e o Discord que eu posto promoções diárias. Caso você não more no Brasil, tem o site da M-Choose oficial. Vou deixar o link na descrição. Atualmente ele custa $52 no site oficial deles. E não se esqueça, utilize o cupom DALDAS. O visual desse headset é voltado para o público gamer, então ele não vai ser monocromático, ele vai ter aqui preto, vermelho e tem até aqui o RGB da M-Choose que você pode controlar no software, que eu vou mostrar logo para vocês. A construção desse headset é feita totalmente em plástico, mas é de boa qualidade, é resistente. A única parte que não é de plástico é essa haste aqui, que é feita de metal ou alumínio, e ela serve para fazer o ajuste. Esse ajuste até tem marcação, mas é bem fácil acabar pulando a medida porque ele não é muito preciso. Fora isso, a estrutura desse headset é muito maleável, eu posso vir aqui e fazer assim, ó, que ele não quebra, muito bem construído. Todas as almofadas desse headset são feitas de corino, são bem acolchoados, aqui onde eu moro tá frio, então o conforto tá ótimo, mas quando esquentar talvez você acabe suando por conta do material. Na relação peso, conforto e isolamento, esse headset está muito bem servido. O meu aqui, na minha unidade, né, pesa 320 gramas e ele não é mais pesado de um lado do que do outro. Eles distribuíram muito bem aqui o peso dele, excelente ponto. No conforto, eu utilizei ele por várias horas durante o meu dia, aproximadamente 8 horas aí durante uma semana e não tive nenhum incômodo. Nem mesmo quando eu utilizei óculos, que costuma pegar bastante outros headsets, esse aqui se saiu muito bem. O isolamento passivo dele também me surpreendeu muito. Com o volume no máximo e o fone ajustado certinho na cabeça, você praticamente não ouve nada de fora. Agora na qualidade de som, no geral assim, o som dele é ok, não é nenhum fone high-end, claro né, é um headset gamer e ele manda muito bem nesse quesito. Para jogos ele se saiu muito bem, joguei FPS, MOBA e até uns MMOs e em nenhum momento tive dificuldade para entender o que estava acontecendo. Mesmo no Valorant, em momentos de troca pesada, com tiro comendo solto de um lado, magia explodindo, eu conseguia escutar os passos, habilidades e ter noção exata de onde estava vindo cada coisa. Para a música, ele entrega um som bem forte, tem presença de graves, o que pode ser ótimo para quem curte uma pancada no som, mas como é comum em headset gamer, os graves se estendem demais e acaba invadindo outras frequências, o que pode acabar um pouco com aquela clareza que deveria ter nos fones, principalmente nos médios. Então se você é mais exigente com música, você vai sentir isso, mas claro, se você curte um grave forte, vai adorar esse headset aqui. Eu, por exemplo, utilizei o equalizador do software deles e consegui deixar o som mais natural, o que ajudou bastante eu a utilizar esse fone tanto para jogar quanto para escutar música. Uma parte muito importante sobre o áudio dele é que ele tem 3 modos que não tem como configurar pelo software. Os 3 modos são Music Mode, Game Mode 1 e Game Mode 2. E outra coisa, né? Como o áudio que avisa a troca entre esses modos é em chinês, eu vou te explicar como identificar. Resumidamente, se você escutar 2 palavras, vai ser Music Mode. 2 palavras mais I no final é Game Mode 1. 2 palavras mais R no final é Game Mode 2. Vou deixar alguns exemplos rolando depois de eu falar isso. 音乐模式，游戏模式1，游戏模式2。
Depois de testar os 3 modos, o que mais me agradou foi o Game Mode 1. Ele tem a latência baixa, tipo quase nada, imperceptível a latência dele, e não distorce tanto quanto o Game Mode 2. Já o Music Mode tem uma qualidade sonora mais limpa, mas a latência é maior, então não é ideal para jogar. Dica importante agora sobre um defeito que eu vi nesse headset, é que se você utilizar o headset e o som do conteúdo que você está escutando em 100%, pode rolar uma distorção. Inclusive esse vídeo, se você colocar ele em 100% e estiver utilizando esse headset 100%, você vai escutar alguma distorção. Então evita deixar tudo no máximo, isso pode ser corrigido com uma atualização de firmware, então fica de olho no Discord da marca e no meu Discord caso ocorra alguma atualização de firmware para esse headset. Em relação à bateria, o M2 S9 Pro manda muito bem, a marca promete uma média ali de 55 horas sem o RGB desligado, e aqui nos meus testes, usando ele só em call e jogando algumas horas por dia, durou quase mais ou menos uma semana e meia sem precisar carregar. Eu não utilizei com o RGB ligado, com o RGB ligado a autonomia provavelmente vai cair um pouco, mas ainda aguenta tranquilo ali um dia inteiro ali de gameplay, seja 9, 20 horas, e o tempo de carregamento em média desse fone aqui é de 2 a 3 horas. E outra coisa é que dá para utilizar ele carregando entre aspas, se você conectar o cabo nele, ele não vai ser reconhecido como computador, mas se você deixar o dongle ligado, ele vai ser sem fio entre aspas, mas vai estar carregando. Eu, por exemplo, quando tive que carregar esse fone, deixei o dongle e coloquei o meu carregador para carregar ele e funcionou tranquilamente. O microfone desse headset é destacável e a qualidade é padrão de headset mesmo. Não espere um som cristalino que nem um de microfone dinâmico, mas uma coisa que me surpreendeu demais foi o cancelamento de ruído que tem esse microfone aqui. Eu fui no banheiro, andei pela casa e o pessoal da cal não escutou nada, só a minha voz. Então se o seu foco é se comunicar sem barulho de fundo, tá muito aprovado, que eu acho que é o que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo querem, né? Querem se comunicar ali na call do jogo e na call do Discord sem nenhum problema, sem escutar gritaria de fundo, cachorro, e isso aqui ele faz muito bem. E esse é o áudio do M2 S9 Pro, sem nenhum tipo de tratamento de áudio e nem com a função de cancelamento de ruído do próprio software. Vou ficar agora em silêncio para ver se ele capta algo de fundo. E esse é o áudio do M2 S9 Pro, sem nenhum tipo de tratamento de áudio, apenas com a função de cancelamento de ruído fornecida pelo próprio software. Vou ficar em silêncio agora para ver se ele capta algum ruído de fundo. Conectividade. Outro ponto muito forte desse headset é isso. Ele funciona por cabo P3, que inclusive vem na caixa com ele, Bluetooth e o 2.4 GHz por dongle. No site diz que é compatível com todas as plataformas praticamente, e eu não tenho aqui o Xbox, que é a única coisa que eles falaram lá, que não deixaram explícito, né, que funciona, mas creio eu que funciona, e lá estava escrito PC, PS5, Switch, etc, e outras plataformas aí que nem Android. Agora sobre a distância de conexão 2.4 GHz. Eu andei pela casa, fui na cozinha, atravessei paredes aqui, fiquei uns 15 metros longe do PC com parede assim, e o som não cortou em nenhum momento, não ficou mais lento. No quesito conexão aí 2.4 GHz está excelente. Agora falando sobre seus botões, vamos começar falando pelo botão de mute. Quando o microfone está mutado, o LED desliga. Eu achei isso meio estranho, né? Que deveria ser o contrário, para economizar energia e simbolizar, né, que está mutado por esse LED aqui, igual todos os outros headsets. Mas aqui é diferente. Temos um botão multifuncional, ele serve para 3 coisas. Se você só dar um clique, ele vai pausar e despausar o que estiver rolando no seu PC, vídeo, música. Se você segurar um pouco, ele vai mudar para o modo Bluetooth. E se você segurar por mais de 2 segundos, vai trocar entre os modos lá que eu citei anteriormente. Music Mode, Game Mode 1 e Game Mode 2. Temos aqui um potenciômetro para aumentar e diminuir o volume. Recomendo que você não mexa nisso aqui. Deixe no máximo e nunca mais mexa, que isso aqui pode dar problema em headset. Temos também uma entrada P3. E um botão de on e off e um LEDzinho que fica piscando. Além de, lógico, a entrada para o microfone destacável. E esse aqui é o software da M2. Infelizmente, os fones ainda não são compatíveis com o da web. Vou deixar o link na descrição para você baixar esse driver aqui. Aqui já reconheceu o meu Jet75 que está conectado agora e o S9 Pro. Você clica no S9 Pro e você já está configurando ele. A primeira aba é a aba de áudio. Temos várias opções aqui. Eu recomendo que você não deixe nenhuma dessas aqui ativada para não interferir na qualidade do áudio. Aqui temos ajustes de volume de headphone, de microfone e também aqui o cancelamento de ruído por IA, que ajuda bastante. Não tem muita diferença deixar ativo ou desativo para o dia a dia, porém em situações aí que tem muito barulho de rua na sua casa, eu recomendo você deixar ativo. Temos a aba de equalizador, que aqui tem várias pré-definições. Eu criei a minha aqui clicando em Custom, escrevi natural para deixar um áudio mais natural aqui. Eu fiz aqui as configurações e gostei nesse estilo aqui, mas aqui tem várias opções, tanto para vários jogos, como também para vários estilos de música aí. O 7.1 dá para você ativar por aqui e configurar ele. Eu não gosto de 7.1 porque é algo virtual e isso vai afetar a qualidade do áudio.
A aba de RGB, por se tratar um headset, eu não recomendo deixar ligado porque você não está vendo RGB e isso gasta bateria. Tem vários efeitos aqui, você pode diminuir aqui, aumentar e por aí vai. Na aba de outras configurações, temos o Headphone Firmware, que você pode atualizar. Aqui no caso não tem atualização. Temos também a opção de atualizar o firmware do dongle, que também não tem atualização nesse exato momento desse vídeo, e restaurar para o padrão de fábrica. E é esse é o software da M-Choose, completo e bem simples. Agora a minha conclusão sobre esse fone é que o M-Choose S9 Pro me surpreendeu muito. Pelo preço ele entrega muita coisa, conforto, boa construção, som decente, conexão estável, bateria que dura vários dias e um microfone funcional que serve muito para quem é do público gamer, porque ele vai ter um cancelamento de ruído surpreendente. O que me surpreendeu bastante nesse fone também foi a latência dele, o Game Mode 1 é o destaque para mim, dá para jogar com uma latência mínima sem perder muita qualidade do som. Claro que esse fone aqui não é perfeito, ele vai ter todos os avisos em chinês, a distorção no volume máximo lá que eu citei anteriormente e os graves exagerados em música para quem é mais exigente. Mas claro, se seu foco é jogar, ouvir músicas com impacto, com grave e se comunicar bem ali na call, ele vale muito a pena. Se você quer um headset sem fio, completo, que funcione bem em várias plataformas e sem estourar o orçamento, esse aqui vale muito. E essa foi a minha review sobre o M-Choose S9 Pro. E assim, mais um vídeo chegou ao fim, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço que deixe o like, comentário e se inscreva no canal. E se quiser ajudar ainda mais, se torne membro. Aí embaixo tem todas as minhas redes sociais, inclusive o Discord, que é onde eu quero me tornar a maior comunidade do Brasil e quem sabe depois do mundo. Então entre lá, tire suas dúvidas e converse com a rapaziada. E caso você tenha alguma dúvida e tenha vergonha de perguntar em público, o privado de todas as minhas redes sociais está liberado, você pode ir lá mandar mensagem que eu vou tentar responder sua dúvida o mais rápido possível. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima.